Olá, viva, bem-vindo à grande entrevista, hoje com o Secretário para os Transportes e Obras Públicas. O Engenheiro Raimundo do Rosário é o último convidado de uma série de 5 entrevistas que realizámos aos 5 membros do Executivo do Governo da Região Administrativa e Social de Macau. Engenheiro Raimundo do Rosário, obrigado por ter vindo à TDM falar com os canais portugueses. Estamos a entrar no último ano do mandato. Que balanço é que faz dos trabalhos desenvolvidos até agora? O balanço que eu faço é naturalmente positivo. Acho que o trabalho tem sido intenso, imenso, mas acho que temos dado conta do recado. Tem sido mais difícil concretizar as medidas do que esperava quando chegou a Macau para o exercício do cargo? Eu não estava à espera de uma coisa fácil, mas acho que temos, com algumas limitações, mas acho que temos conseguido no essencial. Acho que houve progressos em quase todas as áreas desta tutela. Como é que o Secretário para os Transportes e Obras Públicas reage a algumas opiniões que dizem que, apesar de tudo e reconhecendo que há uma grande melhoria relativamente ao passado na área dos transportes e obras públicas, mas que continua a haver lentidão na resposta dos serviços públicos, que o trânsito continua complicado, que há algumas obras como a renovação da central de incineração, etc., não avançaram tão rapidamente como provavelmente as pessoas desejavam? Não, eu reajo bem, no sentido de que nunca é possível fazer tudo, e eu acho que as expectativas que foram criadas são muitas, são muito grandes, mas acho que nas diversas áreas em que temos trabalhado, quer nas obras, quer na central de incineração, quer na área do ambiente, todas as áreas, acho que temos progredido, mas as pessoas se calhar querem mais ou mais depressa e às vezes não conseguimos. Mas tem sido característico da forma como tem falado para os órgãos de comunicação social, também para os deputados, e muitas vezes elogiado a sua forma muito direta, muitas vezes pouco usual num político, dizer que... Mas há quem diga que já é necessário ter nesta fase o discurso devia ser um pouco diferente. Não, acho que talvez a resposta para isso é assim: eu não sou um político, embora tenha consciência que esteja a desempenhar um cargo político e um cargo público. E, portanto, como não sou político, se calhar respondo da forma que respondo e, portanto, acho que, sobretudo, há uma preocupação que eu tenho se nós somos capazes de fazer, dizemos que sim. Se não somos, eu digo que não somos. E, às vezes, têm pedido prazos, datas e, portanto, quando somos capazes, damos. Quando não somos capazes, não damos. Portanto, eu, sobretudo, não vou criar falsas expectativas, nem vou dizer às pessoas coisas que não tenciono fazer ou que não estou de acordo. E essa tem sido uma dificuldade de ter capacidade para executar, porque há muita ideia em Macau de que hoje o Governo tem dinheiro, ou a administração tem muito dinheiro, mas que às vezes é difícil. Embora se deva reconhecer que a execução do PIDA nos seus tempos está bem melhor do que no passado. Bom, nós em matéria de execução do PIDA temos estado bem. Aliás, o PIDA da tutela, a ideia que eu tenho é de que todos os anos temos conseguido para cima de 80%. E ano passado até conseguimos 92%. Estou a falar do PIDA da tutela. Portanto, não estamos mal. E eu acho que, desse ponto de vista, como em breve temos as linhas de ação governativa, já no ano passado começámos a publicar uma lista das obras que fazemos. E posso aproveitar para dizer que este ano estão em curso, neste momento, 44 obras superiores a 100 milhões de patacas. Para um território que tem 30 e poucos quilómetros quadrados e para 650 mil pessoas, não acho que seja pouco. E estão em curso, neste momento, mais 34 projetos que vão originar obras superiores a 100 milhões. Portanto, entre projetos e obras, há 78 empreendimentos em curso e eu acho que não é pouco. Mas tem reconhecido, e ainda o referiu a semana passada, salvo erro, relativamente aos serviços meteorológicos e geofísicos, que há hoje dificuldade, que as pessoas não querem ter responsabilidades na administração pública e que muitas vezes não há técnicos suficientes e especialistas suficientes no território para os projetos de grande envergadura a que o território é obrigado a concretizar e que estão na sua área. Não, eu acho que tudo isso é verdade, mas eu também queria deixar claro uma coisa, não é pelo facto de não haver pessoas em quantidade ou em qualidade ou com a experiência que é necessária que deixamos de fazer as coisas. Portanto, quero deixar isto claro, nós temos feito coisas, apesar de algumas limitações, mas não é fácil, é verdade, não tem sido fácil às vezes que as pessoas ocupem determinados cargos de direção-chefia, mas neste momento
tanto quanto sei, todos os cargos estão ocupados. Portanto, não há nenhum lugar de chefia ou de direção da nossa tutela que esteja vago ou que esteja por ocupar. Portanto, às vezes já a primeira não vai lá, mas à segunda ou à terceira acabamos sempre por encontrar alguém. Portanto, apesar de alguma dificuldade em matéria de recursos humanos, não deixamos por isso de fazer as coisas. E nas escolhas que fez, arrepende-se de alguma decisão? Bom, eu acho que toda a gente se arrepender não é arrepender. Acho que é assim. Cada decisão que nós tomamos, ou pelo menos que eu tomo com aquilo que sei no momento em que tomo. Porque eu penso que às vezes há esta tentação de dizer aquilo que se deve fazer hoje com aquilo que se sabe hoje. Mas eu não tenho por hábito, se quiser, lamentar-me das decisões que tomei, porque era aquilo que se sabia, era a informação que estava disponível no momento em que se tomaram essas decisões. E, portanto, desse ponto de vista, não posso dizer que, sem qualquer tipo de arrogância, não acho que a questão se possa pôr em termos de arrependimento. Todos os dias tomo muitas decisões. Eu já disse na Assembleia, todos os dias tomo muitas decisões, pequenas, médias e grandes. A preocupação que tenho é de que... E o enquadramento nem sempre é igual, porque de ano para ano e muitas das decisões são tomadas à pressa, porque é o ritmo em que nós vivemos e, portanto, às vezes nem sempre as decisões são as melhores, mas, olha, são aquelas que nos ocorrem naquele momento e com a informação disponível no momento. Isso é que eu acho muito importante. Mesmo relativamente aos serviços meteorológicos daquela... Porque muitas vezes, vamos lá ver, os comentários, as análises aparecem sempre posteriormente e posteriormente acaba sempre por saber mais alguma coisa e sabendo mais alguma coisa é mais fácil, ou não diria mais fácil, quer dizer, há outra visão das coisas, mas as pessoas têm, ou pelo menos ter sempre em atenção que as decisões são tomadas naquele momento e com a informação disponível naquele momento. José Raimundo do Rosário regressou a Macau em dezembro de 2014, mas viveu durante muitos anos em Macau, recordo aqui aos nossos ouvintes e telespectadores, diretor dos Serviços de Obras Públicas entre 1987 e 1990, depois exerceu entre 92 e 99 o cargo de deputado, foi membro da Comissão de Redação da Lei Básica, membro da Comissão Preparatória e integrou também o Grupo de Terras. Espero não ter esquecido nenhuma. Havia, na década de 90, a ideia, por exemplo, relativamente às telecomunicações, de que as telecomunicações, a internet, eram um grande exemplo para Macau e também para o mundo, e nomeadamente para esta região. Mas hoje as pessoas queixam-se que, por exemplo, nessa área, a qualidade é pior. Porquê? Eu acho que há um problema de escala. Há um problema de escala, porque... Sobretudo, eu penso que a situação melhorou, pelo menos quando tomei posse em 14, em 15, deparámos-nos com um problema grande, ou pelo menos com muitas queixas, quer em relação ao preço, quer em relação à qualidade. Portanto, as pessoas achavam que o serviço não era bom e que o preço era caro. Mas penso que a situação hoje está bastante melhor e penso que as queixas estão reduzidas substancialmente, quer a qualidade, quer o preço. Portanto, a qualidade melhorou e o preço diminuiu. Penso que a situação hoje está bem melhor. Como eu disse há pouco, veio de Lisboa, onde exerceu funções na Delegação Económica e Comercial em Lisboa, em Bruxelas e junto da Organização Mundial do Comércio, já agora fica o currículo completo. Porquê é que em Macau não é possível, por exemplo, como em Lisboa ou em Portugal e em outros países, termos a internet, o telefone, a televisão, tudo junto? Estamos a trabalhar para isso. Acho que em breve vamos alterar toda a legislação disponível na área das telecomunicações e criar aquilo que agora modernamente se chama convergência. E, portanto, quando for aprovado o novo quadro legal da convergência, teremos isso disponível. Mas, como tenho dito, esta parte do processo legislativo leva sempre algum tempo e que não é curto e, portanto, temos que ter, desse ponto de vista, alguma paciência, mas estamos a trabalhar nisso. Vamos ter convergência em que ano? Há alguma previsão? Eu espero que no próximo ano. No próximo ano. Há uma ideia generalizada, quando se olha para a tutela que hoje desempenha, de que a situação era muito negativa quando aqui chegou. Tem essa sensação? Não, eu acho que não vale a pena gastarmos mais tempo a falar do passado, tenho dito isso, eu acho que temos que caminhar para a frente, acho que o que há para fazer é imenso e eu confesso que já tenho dito, mas isso é verdade, é mesmo verdade, acho que não vale a pena gastar um segundo com o que se passou para trás. Acho que o que há para fazer é imenso e acho que o melhor é olharmos para a frente. Vamos a aspectos concretos. Quando é que Macau vai ter plano diretor?
Ora bem, eu não tenho os prazos aqui na minha cabeça, mas eu penso que o plano diretor ficará concluído, eu penso que em 2020, mas eu também não quero arriscar datas, porque, como já tenho dito, e aproveito aqui para explicar mais uma vez, é o seguinte: todas estas coisas que nós fazemos, todos os estudos, designadamente planos, projetos e estudos, são sempre feitos por fases. E em cada fase há que recolher a opinião de muitos serviços. E não poucas vezes as opiniões suscitam questões que têm que ser reanalisadas ou reequacionadas. E, portanto, muitas vezes uma determinada fase de um estudo ou de um projeto, essa fase é repetida. E, ao ser repetida, gasta-se, se quiser, o dobro do tempo. E, portanto, muitas vezes é difícil controlar o prazo, neste caso, do plano diretor, e o plano diretor é seguramente uma daquelas coisas em que vai ser difícil controlar, porque tem que se ouvir pareceres de quase todos os serviços públicos, porque o plano diretor tem a ver com quase tudo e, portanto, há aqui sempre um tempo de recolha de pareceres, de análise de pareceres e, eventualmente, de retificação dessas fases que traduzir-se-ão sempre em demoras. E os pareceres, hoje, muitas vezes também têm que ir, digamos, ao Vale de Pequim ou das autoridades centrais? Só se envolver questões que fora de Macau. No caso do plano diretor, não creio, mas o problema é este, por exemplo, todos os serviços têm, em média, têm normalmente 30 dias e às vezes esse prazo não é respeitado e, portanto, isto... Depois telefonamos, não queremos avançar sem o parecer de alguns serviços, sobretudo aqueles serviços que são tidos por importantes, e tudo isto introduz sempre alguns atrasos. Essa necessidade de ouvir mais do que às vezes uma dezena de serviços é um dos problemas que se coloca, já uma vez me explicou isso, relativamente ao novo Hospital das Ilhas. São muitos os serviços. São mais de 10. E não é só o novo hospital. Eu acho que hoje em dia os projetos vão aparecer a muitos serviços. Mas eu diria que é incontornável, porque tem que ir aos bombeiros, tem que ir à saúde e, de facto, se diz respeito a esses serviços, os serviços têm que se pronunciar. Já que estamos a falar do Hospital das Ilhas, eu sei que tenho dito várias vezes que é difícil avançar com datas, mas tem havido alguma evolução. Eu hoje próprio, na fase final da preparação da entrevista, fui à internet consultar e vi que há alguma evolução relativamente a alguns projetos, a alguns edifícios, mas ainda é difícil avançar uma data de quando é que a obra está concluída. Ora bem, seguramente que é difícil ou impossível avançar com uma data de quando é que a obra está concluída, porque ela ainda nem se iniciou. E é mais fácil dizer, é que vamos em breve iniciar o processo do concurso público dessa obra e depois da recolhida, abertas e abertas as propostas e analisadas as propostas, haverá uma adjudicação. E quando houver essa adjudicação, então saberemos o preço e o prazo. O Sr. Secretário disse que em breve, e quando diz o concurso, é o concurso dos edifícios, porque há um edifício que já está em construção, a Escola de Enfermagem. Estamos agora a falar no concurso dos outros edifícios. Não, o hospital tem duas fases. A primeira fase tem 6 edifícios, a segunda fase tem um edifício. A segunda fase não se iniciou, nem sequer o projeto. A primeira fase tem 6 edifícios, disse muito bem. Portanto, a Escola de Enfermagem, a obra está em curso e há ainda um edifício de alojamento e há mais um edifício de laboratório e haverá mais 3 edifícios. Esses 3 edifícios, que é o edifício principal, o hospital propriamente dito, mais o edifício administrativo, mais um edifício de logística, de instalações, estes 3 é que serão objeto de um único concurso que será lançado em breve. Vamos ao metro. Muito bem. É ou não verdade que o Governo decidiu não fazer a linha de Macau? Não é verdade. Não é verdade. O que talvez aproveito para explicar aqui é o seguinte. Quando eu cá cheguei, a única linha que tinha sido iniciada era a linha da Taipa. Portanto, este é o ponto de partida, não fui eu que escolhi, era o que estava, era o que existia. E, portanto, acho que o primeiro objetivo, e penso que toda a gente estará de acordo, é dar prioridade à linha da Taipa. Em junho de 2006, na Assembleia, eu disse que a linha da Taipa ficaria pronta em 19, não custaria mais do que os tais 11 mil milhões que toda a gente sabe, teria 9,3 km e 11 estações. Portanto, este era o nosso primeiro objetivo. A seguir... E esse objetivo será concretizado, é evidente? Mantenho. Reafirma. Mantemos. A partir da linha da Taipa, decidimos avançar com uma linha de Seco para Avante, que tem cerca de 2 km, que sai ali da zona do Istmo e vai em direção ao Coloane, tem 2 estações. Terá uma primeira estação no hospital, no novo hospital, e terá uma segunda estação naquela zona residencial de Seco para Avante, ali em Coloane.
A terceira, que penso que toda a gente está de acordo, é ligar essa linha a Macau. Como sabem, a linha tem os seus extremos nos Jardins do Oceano e no Terminal Marítimo de Passageiros do PACON e, portanto, o terceiro objetivo é ligar a Macau ali à Barra. Na Barra, aproveito para explicar, ou pelo menos para dizer que há duas obras, embora pareça uma obra, são duas obras. Uma é um centro intermodal de transportes, que já tinha começado, e recentemente começámos a obra da estação da Barra, propriamente dita. E, portanto, depois destas duas linhas adicionais, chamamos assim, ou esta ligação a Macau e de uma linha de Sec-Pavão curta, entendemos, e também já foi dito, avançar para a linha Este. A linha Este é uma linha que começará ali no terminal de passageiros da Taipa, ali o novo terminal da Taipa. Do PACON. Virá ter a zona A e depois atravessará toda a zona A no sentido longitudinal da zona A, andará ali junto à Areia Preta e depois terminará nas Portas do Cerco. Essa linha tem uma extensão muito próxima da linha da Taipa. O estudo de viabilidade foi iniciado agora há 1 ou 2 meses. Portanto, esta é a próxima. Será uma ligação com ponte, em túnel? Ainda não... É isso que vamos ver agora nesse estudo de viabilidade. Agora, respondendo à sua pergunta, que não me esquece, tudo isto para dizer o quê? E eu já disse isso. Não entendemos, ou pelo menos ficou assim, que neste contexto Macau não era uma prioridade, mas não foi decidido continuar nem deixar de continuar. Apenas foi definida uma prioridade e a prioridade foi essa que eu acabei de dizer, que é partindo da linha da Taipa, que era a linha que existia quando cá cheguei, fazer a linha de Sec-Pavão, fazer a ligação a Macau, agora a linha Este. Taipa 2019. Sec-Pavão, quando, Barra, há datas? Eu disse na Assembleia e mantenho, quando for brevemente às linhas da ação governativa, direi quanto é que custará e quando ficará concluída a ligação à Barra. E no próximo ano, ainda neste mandato, direi quando e quanto a linha de Sec-Pavão. Relativamente, há uma ideia de quantas pessoas por dia vão utilizar a linha da Taipa? Mas eu não tenho presente, mas são poucas, porque eu penso que é do domínio do senso comum que a linha da Taipa não tem uma parte significativa da capacidade da linha da Taipa não pode ser, digamos, utilizada logo no início, porque a linha da Taipa vai do PACON até aos Jardins do Oceano. Portanto, eu penso que temos uns estudos que indicam qualquer coisa na casa de 1/3 da capacidade e ela ultrapassará a metade quando ligar a Macau. Mas eu penso que todo isto é do senso comum. Ela só terá, digamos, só conseguirá desenvolver toda a sua capacidade quando a linha for mais comprida e tiver ligações a mais sítios. Sr. Secretário, mas Macau não tem neste momento, relativamente para o metro ligeiro, comboios a mais. Segundo apurei, tem 55 comboios e não vai precisar mais de 15 ou 20. Não era melhor, até porque a manutenção destes comboios custa dinheiro? Ora bem, isto não foi feito por mim, não sou especialista na matéria, mas os consultores é que indicaram um número, creio eu, que é de 40 e tal, que é para esta primeira fase, que é para a linha da Taipa. Eles é que deram esse valor. Eu confesso que não sou dessa especialidade e portanto, acredito nos consultores. Quando é que a empresa pública vai estar pronta? O mais breve possível. Eu disse que seria ainda este ano, mas se não for este ano, será seguramente no princípio do próximo. Mas estamos a tratar deste assunto. A empresa de Hong Kong, a quem foi atribuída a exploração, o controle, tem sofrido alguns percalços nos últimos tempos. Isto deixou preocupado? Não, por uma razão muito simples. Vamos ver. Acho que as questões que tem, pelo menos daquilo que eu tenho acompanhado dos jornais que aconteceram em Hong Kong, não são propriamente, pelo menos essa parte não é a parte dos serviços que eles estão a prestar em Macau. E eu aproveito também para esclarecer isto. Nós vamos criar, ou estamos a tratar da criação de uma empresa que será concessionária do metro. Portanto, como sabe, o quadro legal de Macau é diferente do de Hong Kong. Nós temos um quadro legal que tem a figura das concessões de serviço público, portanto, as concessionárias de serviço público. É isso que estamos a criar para o metro, vamos criar uma concessionária do metro. O que nós adjudicamos ao metro de Hong Kong são basicamente duas coisas. Temos 2 contratos. Um que é um contrato de consultoria, que eles nos prestam, e acho que ninguém tem dúvidas da competência da empresa de Hong Kong nessa matéria, e uma segunda parte é uma prestação de serviço para operação e manutenção do metro. Portanto, no próximo ano, quando inaugurarmos o metro, portanto, nós adjudicamos à empresa de Hong Kong
a exploração e a operação, melhor dizendo, a operação e a manutenção do metro durante 5 anos. Porque a exploração será um encargo ou será uma preocupação, uma responsabilidade da concessionária? Mas essa adjudicação foi direta, há quem levante... Foi. Eu essa assumo a responsabilidade de ter proposto. Quanto é que vai custar, nesta perspectiva, já o disse várias vezes também, é como a questão dos autocarros, o metro será certamente deficitário. Eu acho que temos que olhar para isto com outros olhos, que é assim. Os transportes públicos é um serviço que nós prestamos à população. E eu acho que não pode ser visto como se fosse um investimento num empreendimento privado. Isto é, investe-se tanto e tem que se recuperar um investimento. Pronto, tenho uma opinião ligeiramente diferente. Já me têm dito que o metro de Hong Kong é rentável, mas o metro de Hong Kong tem uma componente imobiliária muito forte. Eu penso que toda a gente sabe disso. O nosso metro não tem componente imobiliária nenhuma. E, portanto, se estão à espera que se investiram não sei quantos milhões e vamos reaver esses milhões, acho que nunca mais. Até porque temos outro problema que também é do conhecimento público. O preço que é praticado em Macau para o transporte público é um preço relativamente baixo, ou muito baixo. E os autocarros agora são 3 patacas, até há pouco tempo eram 2, e, portanto, o metro não poderá andar muito longe disso. E, portanto, não é por cobrar umas patacas que vamos recuperar um investimento. O metro foi a opção correta em Macau? Olha, eu respondo da mesma maneira como respondi às outras. Eu quando cá cheguei, encontrei uma situação. E é com essa situação que é a partir dessa situação que eu tenho trabalhado. Eu acho que nestas coisas não podemos estar sempre a olhar para trás e perguntar se devíamos ou se não devíamos. Eu acho que está decidido, andamos para a frente. Agora, temos mesmo uma opção, que volta à pergunta que fez há bocadinho, que é, vamos expandir ou ampliar mais ou menos, mais depressa ou mais devagar. Mas já está decidido. Mas aquele itinerário do metro pelo meio da cidade, esse só muito tarde. Eu penso que só o próximo governo é que irá analisar. Eu, como já acabei de dizer, portanto, como eu disse ainda há pouco, ficamos nós, neste mandato, ficamos pela linha da TAP, em linha de Sequoia, ligação a Macau e a linha este. Vamos acho agora... que aqui seja-me permitido. Eu acho que o GIT já não fez pouco. Sim, senhor. Vamos às... Macau tem hoje 3 ligações, Macau, Taipa. No futuro vamos ter a quarta ponte. Sim, senhor. Diria entre ali a seguir à Ponte da Amizade. É. Vamos ter 2 túneis por baixo da Ponte Nobre de Carvalho. Ao lado. Ao lado. E que outras ligações vamos ter ou o que é que... Acho que devemos refriar um bocado a nossa ambição. Nós temos já 3 ligações, já estamos a falar da 4ª, da 5ª e acho que já não devemos, pelo menos tão cedo, começar a falar da 6ª, porque estas coisas dão trabalho e levam o seu tempo. Portanto, acho que o melhor é concentrar-nos na 4ª e na 5ª e pelo menos quando estas estiverem em velocidade de cruzeiro e estiverem em construção, talvez possamos pensar na 6ª. Porque um dos problemas que também havemos, seguramente que teremos, é onde é que essas ligações vão ligar a Macau e na Taipa, porque já acaba por, como toda a gente já viu, portanto, há uma ponte no Saivana, há outra no centro da cidade, há outra ali na Areia Preta, há outra ainda agora a 4ª, depois haverá túneis, depois uma das dificuldades que podemos ter é a ligação... Haverá o problema da ligação a ligação a Macau e a Taipa. Os túneis são entre a Ponte Nobre de Carvalho e a Torre, digamos assim. Eu penso que ela vai ter 2 túneis separados, uma de cada lado. Uma para lá e uma para cá, portanto, cada túnel com o seu sentido. Os túneis e a 4ª ponte são obras para arrancar em que ano? Nós também, em breve, o túnel está mais atrasado, o túnel ainda está na fase dos estudos, a ponte é que poderá, no futuro breve, poderemos lançar o concurso dessa obra. Há pouco falou nos autocarros, está satisfeito com a resposta que os autocarros estão a dar à população ou estamos ainda longe? Não, eu estou satisfeito. Acho que as pessoas, por vezes, algumas críticas não são muito justas, eu não tenho números aqui, como disse, mas eu tenho a ideia que quando iniciámos este mandato, nós estávamos a transportar, penso que 400 e tal mil pessoas por dia. Nós hoje estamos a transportar 600 e tal mil pessoas por dia. Transportamos quase a população inteira todos os dias. E no outro dia, na semana dourada, houve um dia que transportámos 710 mil pessoas num dia. Eu acho que isto é obra.
Portanto, eu acho que há muita crítica, mas o que é um facto é que as pessoas usam os autocarros e os autocarros transportam diariamente praticamente a população inteira. E eu não creio que haja muitos sítios no mundo onde os transportes... Que há muitos autocarros na rua e que alguns vão vazios e... Não, é assim, não há a necessidade de fazer uma maior... Se estamos à procura da perfeição, nunca a encontraremos. Mas posso garantir a todos que é o seguinte, que quer o trajeto dos autocarros, quer a frequência dos autocarros, quer a localização das paragens, são objeto de um aperfeiçoamento, eu diria, quase permanente. E às vezes até discordo um bocadinho, porque andamos a mudar com demasiada frequência ou com grande regularidade, quando eu acho que a rede devia estar um pouco mais estabilizada. Mas isto é a procura que nós temos tido. Porque, eu repito, nós já há pouco tempo tínhamos 500 mil, agora temos 600 mil pessoas, portanto temos que... Quando se diz que há muitos autocarros na Praça Ferreira do Amaral, que provavelmente era se não estou em erro, temos 900 autocarros. As duas companhias juntas têm 900 autocarros. Se dividir por 30 km quadrados, ou por, não tenho presente, não sei quantos quilómetros, eu penso que o número de autocarros não é pequeno. Mas temos de transportar esta gente toda, portanto... Relativamente ao futuro dos contratos, qual é a posição do Governo? Nós não temos nenhuma posição especial. A única coisa que queremos é adequar os contratos às necessidades e à realidade atual. E talvez a questão mais importante dos novos contratos é o seguinte: os contratos, estes contratos têm uma duração curta. Eu acho que devemos dar alguma estabilidade e alguma estabilidade às empresas, fazendo uns contratos com prazo mais alargado e permitindo que as empresas possam fazer um investimento mais adequado e mais apropriado e termos um serviço melhor. Investimento em veículos elétricos ou não? A resposta é com certeza afirmativa, mas isto tem tido alguma dificuldade. Porquê? Eu penso que, mais uma vez, não sou especialista na matéria, mas o pouco que tenho lido sobre isso é assim: os veículos elétricos têm ainda um problema de escala. Eles só se tornam mais baratos, segundo me dizem, quando eles forem produzidos em grande quantidade, como são os tradicionais. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que os veículos elétricos ainda são relativamente caros. Portanto, do ponto de vista do preço, ainda não é suficientemente atrativo. Eu acho que nós temos poucas viaturas, estamos a fazer um esforço nesse sentido, e o esforço traduziu-se, por exemplo, em este ano, no concurso para os táxis, os 100 táxis, pedirmos para que sejam elétricos. E mesmo este concurso que foi feito agora mais recentemente para os táxis especiais, pedimos táxis híbridos. Acho que para o ano está previsto nas linhas, para o ano abrir um concurso para mais, creio que são 150 táxis, e em princípio também serão elétricos. Portanto, na medida do possível, fazemos um esforço para melhorar o ambiente na verdadeira acessão da palavra. Mas Macau não é propício a veículos elétricos, pela sua dimensão? Mas eu creio que, como disse, o preço não é muito atrativo, porque as viaturas elétricas ainda não são baratas, apesar de não haver imposto nenhum sobre os veículos elétricos. Mas aí o Governo não podia, se calhar, ter um... Subsidiar, não sei. Se calhar podemos pensar nisso, mas à partida, pessoalmente, muito pessoalmente, sou um bocadinho avesso a subsídios, mas pronto. Mas pode-se pensar nisso. E relativamente aos táxis, como sabe, é uma dor de cabeça, eu digo, para o público, mas também para o Governo. Qual é que a evolução da situação é que não tem sido tão positiva como as pessoas o desejam? Não, o táxi, acho que, sem querer sacudir água do capote, é assim: o táxi tem duas partes. Tem uma parte que é o regulamento do serviço do táxi e outra parte que é a fiscalização. Não tem sido fácil uma e outra, mas nós agora está em discussão na Assembleia uma nova lei sobre o serviço de táxis. Esperamos, e já no outro dia a imprensa perguntou e eu respondi, tenho sinceramente tenho esta convicção de que com a nova lei a situação melhora. É evidente que também esperamos que com mais alguma fiscalização também melhor, mas acho que com a nova lei criamos condições para, quer na parte de serviço, quer na parte de fiscalização, o serviço seja prestado de uma forma... Mas eu reconheço que é uma situação que cria uma imagem má de Macau a quem nos visita. Eu próprio também ando de táxis e não tenho a melhor das impressões dos táxis, mas isto é um facto. O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Metro Ligeiro e Monlá, já disse a semana passada que são casos diferentes relativamente aos casos em tribunal, mas como é que se explica tantos erros da parte dos serviços e que depois o tribunal não... Bom, permita-me, ou seja-me permitido que discorde desta palavra, tantos erros. Não há tantos erros. Eu ainda há pouco disse
que obras acima de 100 milhões são 44 e projetos que vão originar obras superiores a 100 milhões são 34. Aqui já dá 78. Mais operações, explorações de hectares, mais outras adjudicações, mesmo superiores a 100 milhões, fazemos seguramente 100 adjudicações por ano. Já lá vão 4 anos. Se crescer estas 100 adjudicações por ano, a seguir a 100 milhões, as adjudicações inferiores a 100 milhões, nós fazemos adjudicações todos os dias. Ora bem, o número esses casos que referiu estão muito longe de 1% das adjudicações. Portanto, eu peço imensa desculpa, mas não há tantos erros, não há assim tantos erros. Tivemos a sorte de, em 2015, não haver nenhum caso, 2016 também não, 2017 não. Pronto, 3 anos consecutivos sem nenhum problema e este ano tivemos. Portanto, nós estamos muito longe de 1%. Eu até diria muito longe de 0,5%. E mesmo obras acima de 100 milhões, estamos longe de 1%. E se incluir todas as adjudicações, eu todos os dias faço adjudicações. Todos os dias. E eu não estou a exagerar. Porque isto que vem nas instalações são acima de 100 milhões. Portanto, não creio que estejamos a errar muito, lamento imenso, e já pedi desculpas na semana passada por este erro do metro, mas estas duas situações que referiu são situações completamente distintas. Enquanto no metro erramos, sim senhor, mas aqui também disse no outro dia, a seguir a uma reunião da Assembleia, que a questão de Monhã é totalmente diferente. Não houve um erro na avaliação das propostas, havia 2 propostas que o Tribunal entendeu que deviam ter sido rejeitadas e que não deviam ter sido aceitas no ato de abertura. Portanto, a capacidade dos serviços tem sido boa nesta área? Eu acho que sim. Acabei de dizer, pelo menos as estatísticas falam por si. Nós, com tantas adjudicações, e nos 3 anos que passaram, não tivemos nenhum problema. Falando de adjudicações, há quem afirme que as adjudicações continuam a ser dadas às mesmas empresas ou aos mesmos empresários, alguns que vêm ainda e que foram envolvidos no caso Oman-Long. Isto é verdade? Bom, ou esta crítica é injusta? Temos que ver de que é que estamos a falar. Se está a falar de adjudicações de fiscalização, de projetos, de estudos, de obras, que temos muitas, eu acho que não dá para generalizar. Eu peço-lhe o favor de dizer em qual dos domínios é que estamos a falar. Se é das obras, se é dos projetos, se é das fiscalizações, se é das explorações, porque nós temos explorações de hectares, explorações do terminal marítimo e essas coisas. Portanto, nessa área, terminal marítimo... Mas eu sempre direi uma coisa que é verdade, que é o seguinte: nós não temos muita escolha. Talvez nas obras temos um número maior de empresas, nas outras áreas o número de empresas disponível em Macau é relativamente pequeno, portanto andamos sempre à volta das mesmas empresas, portanto nós não temos muito por onde escolher. Eu há pouco referi um pouco a ETAR, porque as empresas... Não há muitas empresas. Nós abrimos concursos públicos e nunca temos, eu penso que nunca tivemos 10 propostas. 4, 5, 6, 7 e não passa disto. Portanto, e são as mesmas, não são 4 ou 5 desta vez e da próxima outras 4 ou 5, são as mesmas. Portanto, não há muitas empresas nesta área, porque Macau tem sempre um problema, que é o problema da escala. Macau é pequeno, portanto não há espaço para muitas empresas, sobretudo para domínios que são relativamente restritos. Nós temos, salvo erro, 5 hectares, portanto Macau temos 5 hectares, portanto não há espaço para ter 10 ou 20 empresas que tratem deste assunto. Temos 2 terminais marítimos, portanto está a ver. Portanto, normal que depois acabam por ser. É a única área onde temos uma competição, uma concorrência maior na área das obras. Nas obras é que temos um número maior de empresas, digamos, capazes para fazer obras. Lei do impacto ambiental, para quando? Não sei. Não está nos nossos planos. Lei do impacto ambiental é assim. Eu penso que a lei não está nos nossos planos. Eu sei e lamento, chegámos a ter isso nas linhas de ação governativa 1 ano e optámos por dar prioridade na parte do ambiente a outras coisas, ou pelo menos a outro tipo de legislação. O ambiente, eu não tenho presente o número, mas se acompanharem, se virem no site da Direção de Serviços de Proteção Ambiental, há um número muito grande de regulamentos administrativos e de algumas leis que entendemos que eram mais prioritários. Eu dou, por exemplo, um exemplo. Já está em processo legislativo a alteração da lei do ruído. A lei do impacto ambiental é o seguinte: nós temos uma circular que está a funcionar desde há uns anos e que foi objeto de uma atualização ano passado. E, para já,
nós não vivemos num vazio. Se vivêssemos num vazio, eu estaria mais preocupado. E, portanto, como já temos esta circular e temos esta diretiva, digamos, que as empresas e as empresas têm cumprido, neste momento, do ponto de vista legislativo, estamos a canalizar os nossos esforços para outras áreas. E como é que vai ser feita, por exemplo, relativamente aos novos aterros e depois também às águas marítimas que Macau agora tem, levando-se a alguns problemas de proteção ambiental? Como é que se vai... Este ano, a qualidade da água do mar era controlada pela Direção de Serviços de Saúde e a partir do dia 1 de janeiro deste ano passou para a Direção de Serviços de Proteção, para a DSPA, para a Direção de Serviços de Proteção Ambiental. A qualidade do ar é assegurada pelos meteorológicos e, portanto, acho que vamos fazendo, portanto, em matéria de controle da qualidade do ar e da qualidade da água, são asseguradas por esses dois serviços. Sr. Secretário, relativamente a estas questões do ambiente, sabemos que há também uma preocupação que hoje o Governo Central e as autoridades aqui vizinhas têm. Há projetos, há negociações a decorrer para pensar, digamos, tudo isto em conjunto? Não, eu acho que no ambiente temos feito alguma coisa, talvez não com a visibilidade que se aclara alguma falta de divulgação nesse ponto de vista, mas, portanto, aproveito para dizer duas ou três coisas. Nós, este ano, em agosto e em setembro, fizemos com sucesso duas experiências, que é transportar... fizemos duas vezes o transporte de motas que deixaram de ser... que já estavam abatidas, fizemos o transporte para a República Popular da China. Tradicionalmente também temos outra via, que é exportá-las, fazer uma esta pública e exportar, que é uma coisa assegurada pela Direção de Serviços de Finanças. Depois há uma questão que temos vindo a fazer e vamos aumentar a escala disso, mas porventura haja alguma falta de divulgação, é que nós começamos, talvez há mais de um ano, ali num edifício de Pacon, temos um andar que é para fazer a decomposição e o desmantelamento de tudo que é informático, portanto impressoras, telefones, não sei, e depois as partes que são suscetíveis de ser recicladas exportamos. Vamos aumentar esse serviço, aumentar a escala, porque tem corrido bem. E iniciámos este ano a recolha de pilhas e baterias e, como Macau é pequeno, mais uma vez há um problema de escala. No fim deste ano, devemos atingir a quantidade suficiente para exportar, vamos exportar, portanto, vamos deixar de ter isto misturado com o lixo normal. A parte dos plásticos é uma coisa que está também em processo legislativo, os sacos de plástico, portanto, eu diria, e depois há a central de incineração, há a ETARS, e, portanto, e há uma coisa que também estamos a fazer, que eu penso que está divulgada, se calhar não o suficiente, que é o tratamento dos restos de comida. Vamos iniciar também, mas estamos numa fase muito inicial, para lançar uma central para tratamento de restos de comida, para aliviar também a central de incineração. Os resíduos sólidos estão a aumentar em Macau? É isso. É justamente isso que eu acabei de dizer. Ou seja, de dois pontos de vista. Por um lado, em breve vamos lançar um concurso público para a ampliação da central de incineração para aumentar a sua capacidade. Esse concurso à central não está há muito tempo, este concurso não chega tarde? Chega, em relação àquilo que eu imaginava, chega um bocado tarde, não chega muito, porque nós tivemos que encomendar um estudo a uma empresa para nos aconselhar sobre como fazer essa ampliação. Porque aí é aquela questão que pôs no início da entrevista, que é a falta de quadros. Portanto, também hesitámos, levámos algum tempo a encontrar a empresa que consideramos ou que achamos adequada para nos assessorar nessa área. E depois nós temos sempre aquelas questões burocráticas das adjudicações, celebrações de contrato, de verbas, não sei, temos sempre esta tramitação que é própria de qualquer governo. E já chegámos, mas finalmente, pronto, com algum atraso, mas já chegámos, vamos lançar o concurso da ampliação. E depois, eu estava justamente a dizer que uma das formas de aliviar a central é que nós, para 40% ou à volta disso, do que chega à central são restos de comida. E, portanto, estamos num processo mais atrasado que o da central, vamos também iniciar um processo que é construir uma central para tratamento de restos de comida e, no futuro, separar os restos de comida do outro lixo, do lixo doméstico. Faz pouca reciclagem em Macau? Faz pouca reciclagem. Infelizmente, faz pouca reciclagem.
E Macau vai... Ou melhor dizendo, em Macau não se faz reciclagem, porque nós temos falta de espaço, não temos essa indústria. Mas eu percebi a sua pergunta, faz pouco no sentido de que há pouca separação do lixo e, portanto, nós exportamos, portanto, quer o plástico, o metal e o papel, que é aquilo que toda a gente está habituada a ver em todo lado, portanto, nos países onde há espaço, há uma indústria que faz essa reciclagem. Nós, por falta de espaço, fazemos a separação, a recolha, a separação e a exportação. Mas, por exemplo, junto dos prédios, como se faz a separação dos plásticos de um lado, do vidro, não falta aí avançar nesse sentido. Sei que em alguns sítios de Macau isso já acontece. Eu acho que temos que fazer mais desse ponto de vista. Acho que tem razão. Porque os pontos de recolha, eu não sei quantos são, mas eu acho que se podia aumentar o número daquelas caixas de recolha do plástico e do papel e do metal, acho que sim. Sacos plásticos, vamos ter que pagar pelo saco? Vamos, pelo menos está em processo legislativo. E o objetivo é esse, é que passemos a pagar. Poluição ambiental, está preocupado? A poluição, parte da poluição, todos sabemos que é importada ou vem, mas depois nós fazemos também alguma poluição. Nós, Macau, os residentes... Nós temos a grande fonte de poluição nossa, gerada por nós, é dos transportes. E desse ponto de vista, nos autocarros, estamos no Natal, há pouco referiu, nesta digamos, na reformulação desses contratos de concessão, uma das coisas é introduzir autocarros mais amigos do ambiente e depois já falámos dos veículos elétricos ou pelo menos híbridos, tentar aumentar isso. E depois nós próprios também estamos a fazer uma coisa que também, se calhar, não deu conta. Foi aprovada ano passado uma norma sobre as emissões dos gases dos escapes dos carros e nós está lá prevista que anualmente possamos, digamos, restringir um pouco essas emissões. E fizemos, tanto é que este ano, no dia 1 de julho, também foi publicada novos padrões para as emissões, no sentido de que intencionamos periodicamente fazer essa revisão, no sentido de melhorar a qualidade dos gases que são expelidos pelas viaturas. E já agora outra coisa, desse ponto de vista, a SEM está em fase de adjudicação de propostas. Portanto, está numa fase nada, eu penso que está na fase de adjudicação, não somos nós diretamente, mas isso é importante saber-se. Nós, na estação de Cao, a SEM vai construir uma central de produção de eletricidade que resolve não resolve, mas pelo menos tem duas vantagens. Por um lado, vamos ter uma central de gás natural, portanto, mais amiga do ambiente, e por outro lado, vai aumentar a capacidade de geração de eletricidade, capacidade própria de Macau, e, portanto, ficamos menos dependentes da importação da energia. Para evitar situações como a que aconteceu no ato. Sim, senhor. A utilização das energias renováveis, Macau podia ou deve procurar? Eu acho que podemos, é uma área que não começamos, mas acho que temos que é desta dos painéis solares, ainda não começamos. Reconheço que é uma lacuna. Casas económicas. O secretário para os Transportes Públicos, porque é que os candidatos, a lei é recente, têm que ter 25 anos? Porque é que um jovem com 20 anos não se pode candidatar? Ora bem, eu acho que um jovem com 20 anos ou com 18, como querem, eu acho que um jovem com 18 eu devia ter outras, acho que não tem que ter como preocupação principal ter uma casa. Eu já disse isso no encontro que tive em abril deste ano com os jovens da universidade, que com essa idade iam pensar em constituir família, por exemplo, arranjar uma namorada e constituir família, não é pensar numa casa e não fui contraditado. Portanto, eu sinceramente, isto é minha opinião, nós na habitação social, na lei que está a ser discutida na Assembleia, também temos um problema parecido. A nossa proposta é no sentido de que a idade mínima sejam os 23 anos e na habitação económica são 25. Eu de todo acho que um jovem de 18 ou 20 anos não tem que se preocupar em ter uma casa própria. O senhor tinha uma casa própria com 20 anos? Ou tinha essa preocupação? Eu acho que não. Acho que com 20 anos já tem preocupação de construir família, ou arranjar uma namorada, ou arranjar um emprego, qualquer coisa assim, não é arranjar uma casa. Até porque aqui há um problema que é o seguinte, nós não temos a possibilidade de arranjar casas para toda a gente como tem acontecido. Como tem acontecido, isto é, como tem vindo a ser pedido. E isto coloca uma pressão muito grande sobre nós. E, sinceramente, eu não vejo que um jovem de 20 anos, a prioridade seja ter uma casa.
Mas o Governo vai continuar a construir e até porque Temos que construir. muitos dos terrenos que têm sido recuperados. Vamos. E o Governo não acaba também o Governo por incentivar... Bom, aqui queria deixar claro uma coisa que é o seguinte, é política do Governo e eu, desse ponto de vista, estou totalmente de acordo e tenho seguido isso à risca, que há um slogan do Governo que é a prioridade para a habitação social. Ora bem, se vir no aspecto da habitação, o que nós temos vindo a fazer, nós temos vindo exatamente a respeitar isso. Eu queria dizer o seguinte, primeiro submetemos à Assembleia, e eu disse isso e estamos a fazê-lo, submetemos primeiro a revisão da Lei da Habitação Social e agora foi entregue há pouco tempo, na Assembleia, a Lei da Habitação Económica. Da Lei da Habitação Social, eu gostava de salientar uma coisa que não tem sido muito salientada, que eu acho que é muito importante, que está previsto nesta lei que está a ser discutida na Assembleia a possibilidade de uma candidatura permanente. Ora bem, isto é uma forma de mostrar que o Governo está de facto empenhado em dar prioridade à habitação social. A candidatura, para termos tido a coragem de propor a candidatura permanente, é porque nós estamos convencidos e que temos a possibilidade de a pessoa, a qualquer altura, uma pessoa necessitada, a qualquer altura pode apresentar a sua candidatura e, se ela vier a ser validada ou aprovada, num prazo razoável, ter acesso a uma casa. Isto é que é garantir o direito à habitação. Portanto, com esta nova lei de habitação social, que eu espero venha a ser aprovada e venha a ser aprovada com este conceito de candidatura, significa que nós, pelo menos ao extrato da população que mais necessita da habitação, temos esta questão, digamos, garantida e até diria resolvida. E eu acho que isso é muito importante. Agora, a habitação económica também é importante, mas vem a seguir. Portanto, vamos rever esta lei. Esta lei será apresentada assim que o Sr. Presidente agendar a discussão da generalidade da lei, e eu acho que vamos discuti-la com a Assembleia. Sr. Raimundo do Rosário, habitação social, habitação económica, eu já uma vez ouvi falar numa terceira via que penso que depois não avançou. Não há necessidade, ou Macau não devia ter aqui uma terceira via? Não, a terceira via na altura havia, mas foi retirada. Foi retirada porque fizemos, creio que pedimos a uma instituição para fazer um estudo e o estudo foi um bocado inconclusivo. Inconclusivo no sentido de que cerca de 1/3 das pessoas que responderam eram a favor, 1/3 era contra e 1/3 não tinha opinião. E a terceira via, na altura, tinha basicamente 2 ou 3 críticas. Uma é de que se o Governo não tem terrenos para fazer habitação social e habitação económica, porque é que se vai meter numa terceira via? Num novo tipo de habitação, que aliás era assim que se chamava, novo tipo de habitação, por um lado. E por outro, havia outra crítica que é dizer que se o Governo ainda não faz bem, ou o Instituto ainda não faz bem a habitação social e a habitação económica, para que é que se vai meter num novo tipo? E, portanto, com base nisto, deixamos de falar no novo tipo de habitação e resolvemos concentrar as nossas energias na habitação social e na habitação... E eu acho que não fizemos mal, porque a habitação social, com esta nova lei, estão criadas as condições para, e eu repito, para que toda a gente que efetivamente necessite, o Governo tenha a possibilidade de, num prazo razoável, atribuir uma casa a essas pessoas. A qualidade da habitação social tem algumas críticas. Como é que o secretário reage a esta questão? Casas pequenas, mal construídas... Eu não reajo muito bem, se quiser. Assim, não reajo muito bem no sentido de que as casas não são muito pequenas, são pequenas, como é evidente, são inferiores às habitações, eu penso que isso é natural, terá que ser, e segundo, a qualidade não é assim tão má. E, sobretudo, a localização é excelente. Eu acho que há muita gente que vive em casas compradas com muito esforço, e que não tem uma localização nem de perto nem de longe da que tem a nossa habitação social e a nossa habitação económica. Os senhores podem ver os prédios os edifícios que têm sido construídos de habitação pública, seja social, seja económica, têm uma localização excelente, têm vistas excelentes. Todos os edifícios construídos durante este mandato, eu visitei todos. Aliás, vou às minhas obras, as obras acima de 100 milhões, vou... Portanto, os nossos edifícios, a qualidade não é má, a área é pequena, é verdade, é inferior à da habitação privada, a localização é excelente e eu confesso que não percebo muito bem as críticas, mas pronto, acho que cada um é um ponto de vista. O gás natural é uma questão que se tem debatido há muito tempo em Macau. Quando é que vamos ter, digamos, gás natural nas casas?
Eu também sei que alguns prédios O levantam gás problemas. natural, o gás natural teve durante uns anos e a situação está bastante melhor, teve um problema até de abastecimento e fornecimento, portanto a concessionária estava com dificuldades de garantir esse fornecimento, esse abastecimento. Penso que a situação agora está mais ou menos controlada e garantida, a ponto de até já está, a concessionária já garantiu o fornecimento de gás natural para a tal central em Coloane que há pouco referi. Entretanto, nós aqui temos um problema que é do domínio público, que é o seguinte: para já temos que encontrar dois terrenos, um do lado de Macau, outro lado da TAP, para fazer a ligação do gás. E segundo, no dia, se chegarmos a esse dia, em que quisermos generalizar o gás natural, vamos ter que abrir as ruas todas de Macau. Vai ser um pandemónio. Nós, neste momento, temos algum gás natural, mas é na Taipa, no Cotai. Mas se pensarmos trazer o gás, eu acho que podemos trazer o gás para a zona A, para as novas zonas, muito bem, mas se quisermos trazer para a Península, toda a gente tem que estar preparada em que, para que o gás, ou o que quer que seja, para chegar às nossas casas, temos que colocar os tubos, os cabos, o que for, debaixo das ruas. E eu acho que, pronto, se claro, as pessoas poderão ter opiniões diferentes sobre este assunto. A fábrica de pensões, ou a antiga fábrica de pensões, o governo já sabe o que é que vai lá instalar, porque parece ser certo que o terreno vai voltar ao governo, ou já voltou, estamos só apenas no processo. Não. Eu aqui queria esclarecer uma coisa que no outro dia não ficou bem esclarecida na Assembleia, que é a seguinte: a fábrica de pensões tem 20 ou 30 mil metros quadrados, é uma área muito grande e tem todo o tipo de terrenos lá. Tem aforamentos, tem arrendamentos, tem propriedade perfeita, tem tudo. E depois, o problema não é ter tudo, tem tudo e de uma forma muito disseminada. Portanto, tem bocadinhos aqui, bocadinhos ali e às vezes para chegar a um terreno que seja ele aforado ou arrendado, temos que passar por uma propriedade perfeita. Portanto, a desocupação daquelas 20 ou 30 mil metros quadrados tem sido uma grande dor de cabeça para os nossos serviços por causa desta, digamos, olha, é um minifúndio que lá temos. E, portanto, são muitas as parcelas, são muitas as pessoas a notificar e, portanto, o trabalho tem levado mais tempo do que nós imaginávamos. Mas, sobretudo, queria aproveitar esta questão para deixar claro que é para as pessoas não terem a ideia de que a fábrica de pensões é uma fábrica, é um terreno. Não é. Não é um terreno. São, penso que, cerca talvez de 15 ou 20 parcelas e há lá todo o tipo de terreno e, às vezes, para chegar a uma parcela tem que passar pela parcela do vizinho. Portanto, aquilo é uma pequena confusão. Portanto, não será para os próximos tempos? Eu não tenho prazos para isso, sei que as ORSU andam à volta disso, mas não sei quanto tempo será mais preciso para... O terreno de Alto Coloane também vai regressar ao governo? Sim. Portanto, isso O outro dia foi explicado na Assembleia, sim. Secretário, ainda é cedo, penso eu, para um balanço, mas relativamente à nova ponte, e 15 dias depois, ou um pouco mais... Penso que foi faz os 15 dias, não estou... Não, a nova ponte é assim. Eu vou direto ao assunto que todos querem ouvir, que é, eu sei que há uma crítica muito grande a dizer que há um estrangulamento ali na rotunda da amizade, não sei o quê. Bom, mas eu acho que se olharmos para trás, eu sei que por muito que façamos, há muito por fazer. E as pessoas concentram-se mais naquilo que está por fazer do que aquilo que foi feito. E eu estou a dizer isto pelo seguinte: se nós pensarmos que quando eu casquei, ou quando iniciámos em dezembro de 14, estava tudo por fazer. Até tivemos que alterar o projeto da ilha artificial. Já alterámos o projeto, fizemos a obra, fizemos uma rua na zona A para ligar Macau até à ilha artificial, fizemos uma pontezinha de ligação da ilha artificial para a zona A, da zona A para Macau. Eu sei que nunca chega e há imenso por fazer. Mas eu não posso deixar de salientar isto para dizer que eu estou bastante satisfeito. Eu sei que tenho uma opinião diferente, mas eu acho que os meus colegas fizeram um grande esforço para termos isso tudo pronto no dia em que nos foi pedido. Fomos os últimos a começar a obra e fomos os primeiros a acabar. Disse-o no outro dia na Assembleia. Eu bem sei que há imensas coisas por fazer, mas eu acho que de vez em quando também temos que dar valor àquilo que foi feito e num prazo relativamente curto. E nem algumas ligações da zona A. Nós temos, mas nós temos alguns problemas com outras ligações. Estavam previstas várias ligações, 3, nós até chamamos A1, A2, A3, A1 é aquela que já está ali na Rotunda da Amizade, que agora está engarrafada, e há uma A2 que é ali mais ou menos na Rua dos Pescadores, que vai ligar à zona A, e há uma ligação A3 que vai ali do terminal do posterior para a zona A. As duas tiveram algum atraso, porque eu já o disse na Assembleia, assim, nós, não conseguimos fazer tudo, mas agora estamos a tratar da A3, que
tem menos problemas. A A2, que é aquela na zona da Rua dos Pescadores, tem, de facto, bastantes problemas que ainda não conseguimos resolver, ou pelo menos estamos a tentar resolvê-los. Mas relativamente à ponta, eu ouvi também algumas críticas de dificuldade de entrar, embora me parece que mais do lado de Hong Kong, que essas críticas. Não, nestes fins de semana o tempo de espera das pessoas do lado de Hong Kong tem sido superior ao de Macau. Mas eu acho que este é um problema que todos nós temos, eu penso que os três lados, porque a obra foi feita num prazo relativamente curto para todos nós e, portanto, as coisas não estão a correr como os utentes ou como as pessoas desejariam, mas eu acho que nós estamos, as três partes, a tentar minimizar os inconvenientes. As inundações do Porto Interior, ou o problema das inundações do Porto Interior, as soluções, há quem diga que não avançam as soluções. Ora bem, é muito difícil? A questão do Porto Interior é muito difícil. A questão do Porto Interior é assim, é uma zona muito baixa, não é baixa, muito baixa. Dizem-me que do lado da frente, do lado da China, tem mais 2 metros que Macau. Eu acho que por aí já vemos. E nós temos um problema que eu não queria dizer que não tem solução, mas de facto o Porto está muito baixo. E depois há uma questão nova, que é a questão, eu aqui aproveitaria para realçar isto, há uma questão que eu penso, também não sou, que eu penso que está ligada a estas alterações, ao aquecimento global e às alterações climáticas e às obras que nós fizemos dos dois lados, quer do lado de Macau, quer do lado da China, fizeram com que, por exemplo, agora, por altura do primeiro dia, do 15º dia do calendário lunar que segue a Lua, nós temos água no Porto Interior, mesmo sem chuvas e sem tufão. E eu, quando era miúdo, isto não acontecia. Aliás, quando o senhor chegou a Macau, não havia disto. E agora, 2 vezes por mês, tem 10 centímetros, 5 centímetros, tem água no Porto Interior. Portanto, o Porto Interior está, de facto, muito baixo. As obras que nós fizemos para um período de retorno de 10 anos, que foi feito pelo meu antecessor, foram feitas, mas que se revelam agora insuficientes. Quisemos melhorar essas obras para um período de retorno superior, mas agora revelou-se tecnicamente, não vou dizer difícil. Mas o muro, num muro que se pode construir rapidamente, não resolve a situação? Não, porque, entretanto, todo o dique que existe no Porto é um dique muito velho e, portanto, não é fácil fazer lá qualquer tipo de fundação porque ninguém acredita das fundações daquele dique. E, portanto, eu acho que uma solução mais definitiva teremos que esperar pela tal comporta que está em estudo e que vamos ver se num prazo relativamente curto, mas não estou a falar de semanas nem de meses, ou pelo menos estou a falar de mais alguns meses, se podemos começar a obra da comporta ali na zona da Barra. Secretário para os Transportes e Obras Públicas, lei de terras, há quem diga que tenha havido uma aplicação cega da lei, e a este propósito o secretário não é criticado, mas alguns empresários dizem que não são os culpados e que não vão investir mais em Macau. Isso deixa... Bom, eu acho que não há aplicações cegas da lei, se me permite. Ou aplicamos a lei ou não aplicamos a lei. Eu não creio que haja aplicações cegas da lei. Talvez possa dar uma explicação sobre esta questão que pôs da aplicação. Eu já disse na Assembleia 2 coisas portanto, já disse na Assembleia, que é o seguinte. A lei de terras tem duas questões. Uma é de que nas disposições finais e transitórias tem lá um artigo que diz que a presente lei aplica-se às concessões em curso. Portanto, normalmente as leis dispõem para o futuro, mas aquela lei dispõe para o futuro e para o passado. A segunda parte, a segunda questão, que tem talvez a ver um pouco com aquilo que diz, que é a aplicação cega, que é a seguinte: a prática da aplicação da lei de terras mudou. Embora disposições que se mantiveram, de uma lei para a outra, tiveram agora, por parte dos serviços, um tratamento ligeiramente diferente. Mas isto tem a ver com a situação toda de Macau, não tem a ver com a lei de terras. Como se sabe, hoje em dia é sempre dito e redito que temos que fazer as coisas de acordo com a lei. Mas eu reconheço que alguns empresários não realizaram, não concretizaram as concessões porque, por exemplo, há planos diretores de ordenamento, como na zona da... Eu acho que é muito difícil generalizar essas situações, porque eu acho que na lei de terras é assim, cada terreno, cada concessão é um caso. E não há 2 casos iguais. Ou, pelo menos, pode haver 2 casos parecidos, mas não há 2 casos iguais. E por isso é que eles são, por exemplo, a declaração de caducidade é feita caso a caso, concessão a concessão. Portanto, aquilo é um trabalho que tem que ser feito 1 a 1. O que é certo é que é para continuar a aplicar como até agora. Que eu saiba, é a lei que temos. Secretário, o aeroporto, a ampliação do aeroporto está definitivamente aprovada em Pequim?
Não. Aguardamos neste momento. Portanto, esse processo ainda está, nós chamamos a isso o plano diretor do aeroporto, está ainda nessa tramitação, portanto ainda não está aprovado. E, portanto... Vamos ter que aguardar ainda. Vamos ter que aguardar. Sr. Secretário, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Depois de 2019, se o futuro chefe do Executivo, ou o próximo chefe do Executivo, convidar o Engenheiro Raimundo do Rosário para continuar na pasta, está disponível para? Como se costuma dizer em português, o futuro a Deus pertence. E eu para já estou concentrado no trabalho, que não é pouco. Essa é uma questão, até porque o Sr. Engenheiro durante muito tempo colocou sempre a questão, ou disse várias vezes, que estava disponível, estava em Macau para um mandato de 5 anos. Mas há setores da sociedade que acham que o trabalho que tem estado a desenvolver não é possível concretizar em 5 anos, por isso eu coloco a questão. Não, eu tento fazer, estou completamente concentrado no trabalho que tenho a fazer e tenho dito isso porque eu tenho consciência de que o mandato são de 5 anos e tenho preparado as coisas para os 5 anos. Agora, não creio que devamos fazer futurologia sobre isso e sobre estas coisas eu já disse. Olha, acho que o ditado português é ótimo, o futuro a Deus pertence, para já estou concentrado no que tenho a fazer e não é pouco. E satisfeito com o que tem feito? Sim, acho que sim. Se eu pedisse uma classificação de 1 a 10, como é que classificar? Isso é muito difícil, porque depende dos parâmetros. Portanto, eu acho que nós, as pessoas que trabalham nesta tutela, têm dado um grande esforço e têm-se dedicado muito. Alguns serviços fazem para além daquilo que é razoável pedir. Tem a ver com as situações que referi. Há 2 ou 3 serviços que estão bastante sacrificados e bastante sacrificados mesmo, porque fazem muito. E eu estou bastante satisfeito. Não se acha a necessidade de haver a reestruturação de serviços, extensão? Isso sempre. Acho que sim. Acho que sim. Qual é a reestruturação? Não, eu acho que não devo anunciar estas coisas sem primeiro falar com os meus colegas. Eu tenho tido essa preocupação. Nada que tenha a ver com os serviços ou com os meus colegas, eles souberam pelos jornais primeiro. Primeiro souberam por mim. Engenheiro Raimundo do Rosário, obrigado por ter vindo à TV. Obrigado, eu. Muito obrigado. Com a entrevista com o Secretário para os Transportes e Obras Públicas, encerramos um ciclo de entrevistas, 5 entrevistas, aos 5 membros do Governo da Região Administrativa Especial de Macau. Até uma próxima oportunidade.